Salve nação corintiana, Isaac da Fiel aqui trazendo as informações do Corinthians e bora começar falando sobre André e Breno Bidon. Os dois jogadores despertaram interesse do Real Madrid. O Real Madrid tem interesse de formular proposta para tentar adquirir os dois jogadores aí pensando na próxima janela, porque a atual já fechou, então temos aí o Real Madrid interessado nos dois jogadores. Isso é interessante por quê? Porque hoje, mais cedo, o Milan, da Itália, fez proposta pelo André. Ainda não chegou a proposta oficialmente, mas foi feita assim. E o Milan quer o André porque quer. Gostou muito do nosso querido terrão. E agora o Real Madrid vai entrar na disputa pelo jogador, só que com o diferencial de também querer o Bidon. Então temos aí o Milan querendo o André e o Real Madrid querendo tanto o André como o Breno Bidon. Então temos aí essa informação que saiu hoje, tá bom, fiel? Mas e você? Você acha que tá na hora de negociar os dois ou acha que o Timão deve segurar por mais um tempo aí? Eu acho que o ideal seria ver aí como o Timão vai se sair na Libertadores, ver como vai ser os próximos meses aí, para decidir se vai ou não, na janela de meio do ano, negociar esses caras. Pelo menos na minha opinião, o Timão deveria ter mais cautela e aguardar antes de vender peças. Até porque o Timão, nessa janela que se encerrou, ele mais tirou jogadores que tinham que sair realmente, claro, do que trouxe. Então temos aí sete jogadores que chegaram para a gente e 9 que saíram. Creio que tenha sido 9, né? Pelo que eu contei aí, foram 9, né? Kaká, José Martínez, enfim. Então, mais jogadores saíram do que entraram nessa janela. Então, eu acho que o Timão tem que tomar cuidado aí e ver também os valores, obviamente, antes de querer negociar André e Bidon. Mas que a proposta de interesse é assim. Beleza, Fê? Então já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações e bora seguir aqui com as informações. Ainda sobre Breno Bidon. Breno Bidon na seleção brasileira é uma realidade e ele pode sim ser convocado aí pelo Carlo Ancelotti se assim ele quiser. O Bidon, ele vem despertando aí muitos olheiros, né? Muita gente aí vem olhando para ele como um jogador de alto potencial, que evoluiu muito em pouco tempo, já que quando ele estreou pelo Corinthians ele estava mais na baixa, assim, estava um pouco pior, mais lento e tal, não driblava tão bem ainda, mas agora ele já está muito melhor, isso é fato. Então temos aí o Real Madrid querendo ele e tudo isso aumenta, querendo ou não, né? Todas essas informações aumentam o prestígio do jogador, aumentam o valor de mercado dele, aumentam aí a expectativa sobre o futebol dele em si, querendo ou não. Com isso, o Carlo Ancelotti pode sim convocar o Breno Bidon na próxima convocação oficial da seleção brasileira. Mas e você, Fel? Você acha que está na hora dele já ir para a seleção ou acha que está muito cedo e você não convocaria? Eu acho que é um teste válido sim. O chato é que seria um desfalque para o Timão, né? Mas quando a gente fala de convocação, a gente não pode pensar muito nessa coisa do desfalque, né? Porque, querendo ou não, você ter jogadores convocados é prova de que o seu time está funcionando, que você tem ali peças fortes, que você tem ali jogadores valorizados no mercado, e tudo isso pode voltar como receita futura no Corinthians, né? Você tem um jogador ali que é convocado, depois no futuro você quiser negociar, isso vai para o currículo do jogador, isso aumenta o valor dele, você pode exigir mais na negociação, independente se é de empréstimo, se é uma troca, se é uma compra. Então eu acho sim uma boa o Carlo Ancelotti testar o Breno Bidon, mas aí já é minha opinião. Comenta tu aí embaixo que é muito importante, tá bom, Fel? Prosseguindo aqui com a situação de Memphis Depay. O Depay ele quer se recuperar por completo na seleção holandesa. Essa é uma vontade dele, ele tá lá junto com os amigos, né, enfim. Não que ele não tenha aqui também, né, mas lá tem amigos dele de longa data. Ele tá lá de boa na Holanda, tá se recuperando, fazendo lá tratamentos super tecnológicos. Mas sobre a questão do futebol, né? O técnico da seleção holandesa, ele confirmou que o Depay só vai ser convocado se tiver 100%. E isso deve ser aí um dos motivos pelo qual o Depay quer passar mais tempo na Holanda. Por quê? Para assegurar que não haja nenhum tipo de imprevisto ali, uma mudança de tratamento, algo que possa fazer com que ele demore mais tempo para se recuperar e ficar de volta ao seu auge. Só que também levanta uma situação
de desconfiança com a preparação física do Corinthians. E isso é algo que já vem sendo falado aí por muita gente, né? Observado por muita gente no caso. E eu acho importante a gente ressaltar, Fel. Por quê? Porque nós estamos tendo aí muitos jogadores se machucando em intervalos de tempo curtíssimos. Isso é um fato que nós temos aí hoje no Corinthians. Temos aí jogadores se machucando a rodo, departamento médico cheio de reforços ali, né? Tem época que parece que dá para montar um time só com quem está no departamento médico. Então, será que o Depay ele prefere ficar na Holanda porque ele não confia na preparação física do Corinthians? Será que ele está se segurando aí para não soltar uma bomba? Eu não duvidaria, porque não, assim, gente, pode ser coincidência, pode ser. Mas uma coisa que é fato, não é opinião, é fato. Tem muitos jogadores se machucando, isso pode sim representar uma deficiência na preparação física do Corinthians. Porque não é normal, gente. Você tem volante se machucando, você tem goleiro se machucando, centroavante, você tem aí todas as posições se machucando, gente. Alguma coisa tem aí. Algum detalhe aí, tem alguma coisa aí que eles não notaram ainda, que eu não duvido que esteja causando esse tipo de problema. Claro, é apenas uma teoria, mas eu não acho coincidência não, gente. É muita lesão em pouco tempo. E aí agora que o Depay confirmou que prefere ficar na Holanda para se recuperar por lá, é aí que eu tô mais atento ainda nesse tipo de situação. Porque, o cara poderia vir para cá, né? Porque aí se recuperando já poderia jogar. De todo jeito, ele não vai jogar pela seleção holandesa até um tempo aí. Então, ele vindo para cá e já se recuperando para poder reforçar o Corinthians, seria ideal. Mas se ele não quer vir, é porque alguma coisa tem aí. Então, vamos ficar atento aí nos próximos capítulos. Qualquer informação eu vou trazer aqui assim que possível, tá bom, Fiel? E bora falar aqui sobre política interna do clube. Esse ano tem eleições e a situação de Osmar Stabile ainda não foi esclarecida por completo. Para quem não sabe, há uma interpretação, um fator de interpretação referente à data que Osmar Stabile assumiu o cargo de presidente interino do Corinthians. É o seguinte: se o cara ele passa de 18 meses como presidente do Corinthians interino, ele não pode, pela regra, né, pelo estatuto, se reeleger, tentar se candidatar para uma reeleição. E é aqui que está o BO. Por quê? Porque é o seguinte: para a oposição, para quem é contra o Stabile nos bastidores do Corinthians, ele assumiu em maio de 2025. Ou seja, essa seria a lógica aí, que ele assumiu em maio de 2025 e que isso significaria que ele não pode tentar uma reeleição. Só que para quem apoia ele assumiu em que mês? Agosto de 2025. Por quê? Porque em agosto de 2025 foi quando rolou as eleições indiretas ali e ele foi eleito. Então, para quem apoia ele oficialmente se tornou presidente interino em agosto com as eleições. Mas para quem é oposição, foi em maio quando saiu Augusto Melo e ele já passou a exercer o cargo ali, mesmo que antes das eleições. Então temos aí uma lacuna, temos aí uma singularidade burocrática. E está tendo aí discussão, debate se ele pode ou não se reeleger. Uma hora ou outra a gente vai saber, né, Fiel? Mas o fato é, a oposição não quer que ele se candidate, por isso que estão aí nessa tecla de que não, mas ele assumiu em maio. Quando chegar as eleições, já vão ter passado os 18 meses. E aí ele não vai poder se candidatar. Mas quem vai falar, não, em agosto rolou as eleições indiretas, ele foi eleito, então conta a partir de agosto. E aí de agosto até as eleições desse ano, não vai dar os 18 meses. A partir de maio dá. Que é a tecla que a oposição tá batendo aí. Então Stabile, ele ainda tem aí como incógnita a sua candidatura no Corinthians. Temos aí essa informação. Dito isso, Fiel, chegamos aqui ao final desse vídeo. Deixa aí o likezão se não tiver deixado ainda. Se inscreve, compartilha com os amigos corintianos aí para que todo mundo possa se manter bem informado aí dos bastidores do que acontece no Corinthians, elenco, política interna, enfim. Comenta aí a tua opinião também, que é muito importante.
E tamo junto, fiel. Até amanhã.